Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar a nossa jornada pela criação do Welfare State. Na aula passada a gente terminou aqui nessa parte aqui, sobre os motivos, etc. Então vamos dar início aqui a esses dois últimos blocos. A intervenção estatal no domínio econômico não cumpre o papel socializante. Isso aqui foi uma ideia que começou com... Você sabe com quem? Essa ideia de social estava vindo aqui, ó. A gente pegou nas aulas os motivos, ou seja, chegaram e falaram que a economia não estava social o suficiente, não tinha o papel de socializar as coisas. Isso é um ponto interessante, porque a intervenção estatal ela vem com esse papel, o papel de socializar as coisas, porque o domínio econômico estava capitalista demais. Antes, muito pelo contrário, cumpre, dentre outros, o papel de mitigar os conflitos do Estado liberal através da atenuação de suas características, a liberdade contratual e a propriedade privada dos meios de produção. Esse aqui foi um ponto muito interessante, porque as ideias de meios de produção, que eles têm todos os meios de produção para fazer as coisas, era algo que caiu como uma pluma para o Estado. Na hora que eles viram isso daí, eles falaram, que delícia, olha só o que eu posso fazer agora. Finalmente eu achei uma arma para conseguir botar os caras na linha. Então eles acharam o quê? Existe uma separação entre os trabalhadores e os meios de produção. Mas quem comprou a porra do meio de produção foi quem? Esse é o problema. Ah, mas os trabalhadores eles ajudaram, tal. Eles ajudaram de graça? Existe um preço. Que nem lá em Santa Catarina. Exemplo que eu sempre dito aqui nos vídeos. Em Santa Catarina, meu preço é X. Você vai pagar? Não, então tem outro ali. Esse é o mercado, como funciona, cara. Que lá em Santa Catarina, eu chegava no canto e dizia qual era o meu salário. Ou então pegava lá o papel e dizia, ó, o salário é tal. Ah, não quer não? Beleza, tem outra firma ali. Vazava. Tinha briga entre empresas. Empresas queriam pegar as pessoas lá. Isso é mercado livre, cara. Esse é o capitalismo trabalhando. De verdade. Eu vivi esse capitalismo na época lá em Santa Catarina. De poder botar o pau na mesa e dizer, olha, eu não quero essa firma tal e eu vou para outra empresa. Agora, quando não tem liberdade econômica para você fazer isso, só existe uma empresa com um monopólio, aí ela pode botar o chicote em você, que você não vai poder fazer nada. Aí você vai precisar do quê? De leis para defender algo que o mercado poderia ter solucionado. Lá em Santa Catarina, você podia ser o Július, cara. Você poderia ter 2 empregos. E ainda no final da noite, você ainda podia ir para um madrugadão. E no outro dia, virado e ainda trabalhar. Era o Július negócio. Só quem viveu essa época aqui que sabe, mano, que lá a gente viu o capitalismo funcionando, pô. Lá o negócio não tinha brincadeira não, pô. Até tentavam, de vez em quando fazer um monopóliozinho ali para tentar destruir esse tipo de coisa e tal. E também tinha sempre aquele pessoal que também não gostava de trabalhar. Aí, se não gostava de trabalhar, ficava chorando, pô. Aí tem que chorar mesmo. Fazer o quê? Agora já pensou eu pegar o maquinário dos caras e levar para casa? Pegar e dizer, isso daí eu vou me apropriar dos meios de produção aqui que tu comprasse aí para fazer em casa aqui. E foi esse negócio aqui, esse ponto que deu origem à função social. Você pode ver que o BO é fodido, cara, se você parar para pensar nessa parte aqui que eu tô falando para vocês. Porque começou como um meio de proteger os trabalhadores, mas acabou gerando uma função para o Estado. Por que não uma função do Estado dar para as pessoas? Beleza, vamos aplicar a função social. Em vez de dar para o Estado, vamos dar para as pessoas XY que estão precisando aqui. Por que não? Não, porque o interessado é o Estado na função social. Sempre foi. Igual sentido perpassa pela liberdade contratual, hoje condicionada por um dirigismo econômico estatal, implicando também uma ideia de função social do contrato. Esse caso aqui eu já falei para vocês. E esse aqui é um problema muito grande de não existir aulas de finanças nas escolas.
preparam você para o mercado de trabalho, mas não preparam você a lidar com a parte financeira, não lidar com finanças. Porque na tua vida adulta, você vai se deparar com problemas financeiros, dos mais variados tipos. Mas não ensinam isso para você. Não sei se isso é porque não querem que você aprenda finanças, porque muitas teorias que tem aí vão cair por terra, ou simplesmente porque não interessa. O primado básico do Estado liberal se mantém, a despeito de o Estado ter se transformado em intervencionista, qual seja a separação entre os trabalhadores e os meios de produção, gerando mais-valia de apropriação privada pelos detentores do capital. Vocês estão vendo que essa ideia, se eu botasse isso aqui e perguntasse quem falou isso daqui, você com certeza ia dizer que foi o Karl Marx. Mas aqui é o Estado. E adivinha qual Estado? O Estado que estava na época. Ou seja, as ideias de Marx serviram de bucha de canhão. Os caras usaram muito isso daí. Pegaram, achamos o cara perfeito aqui para botar no cu desses caras, sem dó. Aí vamos lá, deu tudo errado. Temos as crises. Aí a gente percebe, no final das contas, que todas as crises elas envolveram estados. Pode ver aqui, ó, que o Estado estava intervindo mais e mais e mais e mais. Aí quando tudo foi pro beleléu, aí o que foi que ele disse? Aí, ó, tá vendo? Não funciona. A gente tem que intervir mais. Olha que sacada de gênio, cara. Faltou mais intervenção aqui. Claro, por que não? Eu não intervi o suficiente. Quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma planilha unificada agora. Essa porra. Agora vai dar certo. Claro que vai. Da mesma forma, a própria burguesia se beneficiou dessa intervenção, pois permitiu que a infraestrutura básica necessária para o desenvolvimento das atividades, a acumulação de expansão do capital fosse gerada, como se ela precisasse de uma intervenção para crescer. Com verbas públicas constituídas pela poupança da taxação generalizadas. O que ele está dizendo? Está querendo dizer o seguinte: olha, seu burguês safado, você não pode reclamar, porque você mamou nas minhas tetas. Tá entendendo? Não interessa que você me deu lucro e eu comi o lucro todinho com rapariga e cachaça e showzinho de forró. Não interessa. Simplesmente isso. Não interessa o que foi que eu fiz com esse dinheiro. O que interessa é que você pegou. E como você pegou, você não pode reclamar. Simplesmente isso. Não interessa o lucro que você me dava. Porque eu não faço nada. A única coisa que eu faço é sugar. Não interessa. Você pegou também, você sugou também. Essa é a lógica do negócio. É essa a questão. O dinheiro do Estado vem da onde? Bom, eu acho que ele surge de algum lugar, né? E aqui nós temos a ideia de como foi o Estado liberal, ele foi caindo em declínio e foi gerando o nosso famoso welfare state, o tão amado welfare state. Começamos com o intervencionismo, que é a fase inicial da decadência do regime liberal, a decadência, por medidas esporádicas e sempre subscritas. Essas medidas esporádicas é que eu tenho medo aí, dessas medidas fáceis, que elas vão ser rápidas e vão resolver tudo. Sempre tenho medo disso. E elas são para ocasiões específicas. Isso aqui é um ponto mais interessante. Essas ocasiões específicas, elas nunca acabam. Visava solucionar problemas concretos que surgiam e podiam colocar em risco a manutenção do regime. Esse aqui é um ponto muito interessante. Ele está preocupado com o povo? Você pode ver que não. O que ele está preocupado aqui é a manutenção do regime. Eita porra, velho. Diga, não tem como. Não tem. É intancável, cara. É intancável esse tipo de coisa. Não tem como uma pessoa. Tem gente que fala, a pessoa é gênio, tal. Hoje em dia, não precisa você ser gênio. Hoje em dia, se você for uma pessoa normal, você vira gênio. Isso aqui é incrível. Porque você ser uma pessoa normal transforma você em gênio hoje em dia. E os caras antigamente tinham que fazer uns negócios fodidos, tinha que construir bomba, tinha que fazer um monte de coisa. Hoje em dia você só precisa pensar. Tá muito mais fácil o negócio. Vamos continuar. Aí veio a fase do dirigismo,
Nessa segunda fase, a atuação estatal passa a ser mais firme e coerente, ou seja, chicotada no lombo, com atos sistemáticos. Isso aqui é uma palavra também que eu tenho muito medo. Essa questão de atos sistemáticos. Isso aqui é perigoso. De ajuda e reforço à iniciativa privada, inclusive com objetivos políticos econômicos pré-determinados. Lembrem-se das palavras: objetivos políticos econômicos que já estão definidos desde o dia em que eles decidiram dar ajuda. Ou seja, por um lado, eles fodem tudo, pelo outro, eles pegam e compram os caras. Tipo, mano, eu não vou conseguir pagar as contas aqui nessa empresa tal. Pega dinheiro comigo, fulano. Toma, pega o empréstimo aqui gostosinho, ó. Toma. Mama aqui nas tetinhas aqui, ó. Eles causam o problema e eles tentam resolver o problema. Aí, quando tudo dá errado, a culpa é de quem? Das pessoas que estavam envolvidas, mas nunca é dele. Será que quem está lidando com uma criança, por acaso? É o café com leite da história? E o último vem a planificação, que representa o último e mais acabado estágio da atuação do Estado. Supimpa, planificação da economia, a melhor coisa que já existiu. Inclusive com previsões que abrangem largo período temporal e com análise econômica global. Claro que sim. E daí que surgem os direitos sociais. Isso aqui é bom, hein? Isso aí é ótimo. Isso aqui capou o capitalismo. Simplesmente isso. O capitalismo, através disso, se tornou uma tchutchuca. É uma tchutchuca do Estado. Ponto final. Nunca mais vai acontecer o que aconteceu na época dos liberais. Parece que eles fizeram a lição de casa e tiveram a ajuda de um carinha chamado Karl Marx. Aí nós temos a famosa crise do capitalismo em 1929. Olha só o tanto de coisa que você estudou aqui. Agora eu pergunto para você: quem fez a crise? Baseado em tudo que foi dito aqui, cara. Todos os movimentos que você está vendo aqui. Você ainda acredita que foi o capitalismo que falhou? Essa é a minha pergunta. E isso é apenas um livro. Apenas um livro. Agora imagina se juntar várias fontes. Imagina só. Isso é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Será que foi o capitalismo que fez a crise de 1929? Então houve um aumento das despesas públicas para a sustentação do emprego e das condições de vida dos trabalhadores. Nós vamos a isso daqui. Eu não preciso dizer mais nada. Em 1940, a confirmação dessa atitude interventiva, instaurando-se a base de que todos os cidadãos como tais têm direito de ser protegidos contra a dependência de curta e longa duração. Ou seja, faça a crise e culpe os outros da crise que você faz. Essa é a minha pergunta. Você já viu o Estado assumindo a culpa de alguma coisa? Você já viu isso? Muito difícil, né? Muito dificilmente tu vai ver isso. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, porque isso aqui vai ser muito grande e já tem muito tempo. Então valeu, gente. Até a próxima.